Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 4 relatos de Maledite para você neste Maledite Night. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo se gosta dos relatos de Maledite, gosta dos relatos, deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever se por acaso ainda não for inscrito. Eu sei que hoje não é dia de Maledite, mas eu sei que ontem também eu não consegui colocar relatos de Maledite, então eu vou fazer meio a meio. Já soltei um relato tipo ao vivo, mais cedo, normal. E aí então agora pra noite trouxe alguns relatos de Maledite para vocês não ficarem sem Maledite, porque eu sei que vocês gostam de Maledite. Então vamos lá. Vamos aqui com esses relatos. E o primeiro é este, o maledito que me engravidou. Vamos ver. Oi, Ana e assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Ana, todos os dias eu assisto os relatos limpando a casa, trabalhando, porque sua voz me ajuda a ficar mais calma. Ai, que beleza! Vim compartilhar o meu relato com vocês. Todos os nomes aqui estarão trocados. Me chamo Fulana, mas podem me chamar de Fulana. Aos 16 anos eu conheci o Maledito. Um rapaz inexplicavelmente lindo demais. Estudávamos na mesma turma. Eu tinha sido transferida porque a unidade onde estudava foi vendida. Na época eu estava em um relacionamento, mas por ser muito nova, achava que não ia dar certo. Então eu terminei antes de começar a me envolver com o Maledito. Foi tudo muito rápido e intenso. Ele me enchia de presentes, fazia juras de amor. Parecia mágico. Mas a minha mãe, Joana, não gostou nada dele. Disse que o santo não bateu. Filho, quando mãe fala, é lógico que a gente sabe que depende da mãe, né? E infelizmente nós temos casos de mãe que é contra o próprio filho ou filha, né? Mas na maioria das vezes, né? Quando a mãe fala, filho, ouve. Pelo menos abra os olhos, abra a mente, olhe com outros olhos, tá? Porque quando mãe fala, alguma coisa tem aí. Pode ter certeza, mas continuando. A mãe dizia que o santo não bateu logo de cara. E eu, teimosa, ignorei. Era 2021. Ainda estávamos no meio da pandemia e ele me visitava todos os dias. E como uma adolescente sem muita noção, acabei engravidando. Sem saber. Eu sentia muitos enjoos, mas achávamos que era anemia. Aí um detalhe aqui, a tal da anemia já durava 3 meses. Quando descobrimos, foi um choque. Meu pai ficou arrasado, minha mãe desesperada. E o Maledito pulava de alegria com lágrimas falsas. A mãe dele, que vou chamar de Maledite, me acusou de dar o golpe da barriga, me chamou de tudo quanto é nome e exigiu teste de DNA. Disse que o filho não era filho... Acho que disse que meu filho não era filho dele. Disse que o meu filho não era do filho dela, é isso. Mas por trás disso, ela fazia de tudo para infernizar minha vida. E a dele também. Ela nos cercava, nos vigiava, ameaçava chamar a polícia, dizendo que eu estava acobertando o filho dela. Como assim, acobertando o filho dela? Por quê? Ela agia com raiva, manipulação e muita crueldade. Eu mesma cheguei a acompanhá-lo para fazer tatuagem enquanto eu estava grávida, tentando acompanhar ele, o namorado, é isso? Tentando manter alguma paz. E nesse meio tempo, ele falsificava a assinatura da própria mãe sem eu saber. E me dizia que estava tudo autorizado. Ele era menor de idade também? Ela não me falou quantos anos ele tinha. Mas, aos 16 anos, um rapaz, estávamos na mesma turma. Então, acho que ele tinha a mesma idade dela, uns 16 anos também. E ele falsificava a assinatura da mãe, mas me dizia que era tudo autorizado. Eu acreditava, porque eu confiava nele. Ele também dizia que nunca me traiu. E que quem estava espalhando coisas queria só criar intriga entre nós. Chegou a dizer que as pessoas confundiam ele com um outro cara.
É que eu tenho um doppelganger, sabe? Que faz as coisas erradas e eles acham que sou eu. Tipo isso. Então, dizia que confundiam ele com outro cara, que estavam vendo coisas onde não tinha. Mas isso era tudo mentira dele. Ele me traiu, sim, várias vezes, inclusive quando eu estava grávida. A própria espiritualidade me mostrou uma das meninas com quem ele me traiu. Eu fui conversar com ela e ela nem sabe. Como que a espiritualidade te mostrou? Conte-nos esse detalhe. E ela nem sabia que ele tinha namorada, muito menos um filho a caminho. A pessoa está enganando todas, né? Além disso, ele falava mal de mim para todo mundo, dizia que eu era louca, que eu estava forçando ele a ficar comigo, que eu que quis engravidar, como se tivesse feito tudo sozinha, né? Como se não bastasse, a Maledite, mãe dele, ainda fez trabalhos espirituais contra mim e contra minha mãe, que é uma mulher evangélica muito firme na fé. Minha mãe, sentindo o peso espiritual da situação, começou a fazer campanhas de oração na igreja, buscando proteção e alívio, porque o que caiu sobre a nossa casa era pesado, escuro. A Maledite dizia que o filho era só um menino com transtornos, depressão, ansiedade, bipolaridade, borderline. Mas era ela mesma quem vivia humilhando ele, dizendo que ele era um resto de... Gente do céu! Dizendo para o próprio filho que ele era um resto de aborto, que ele não prestava. Agora, minha amiga, como que cresce uma criança, uma pessoa, um ser humano desse jeito? Sabe aquele experimento do arroz? Que para um arroz você fala coisa ruim, um arroz cozido, você fala coisa ruim, blá, blá, e para esse aqui você fala coisas boas, não sei o que lá. Todo dia você fala coisa ruim para esse e coisa boa para esse. Que você vê que o que recebe palavras, somente palavras e intenções ruins, ele apodrece, ele mofa, ele azeda, enquanto o outro que recebe palavras boas, boas intenções, ele fica novinho, bonitinho. Como eu já disse aqui, sempre dou esse exemplo que existe uma... Eu sempre esqueço onde que é, gente, só sei que existe. É numa ilha, eu acho, um povo que para derrubar árvores de um certo entorno ali, eles se juntam ao redor da quantidade de árvores que eles querem derrubar e todo mundo começa a xingar, falar palavras ruins e xingamentos direcionados às árvores. Em alguns dias elas sozinhas apodrecem e caem, aí é só dar uma derrubadinha. Isso com árvore, com arroz, com não sei o que. Foi visto já que em plantações, quando você coloca música clássica de boa vibração, as plantas crescem mais bonitas e mais fortes e mais robustas, mais saudáveis. Então, olha o poder das palavras, das vibrações. Aí, uma própria mãe joga esse tipo de palavra pro filho, quer que seja uma benção? Mas continuando. E ainda assim, eu tentava ajudar, eu tentava proteger. Em um dos piores momentos, ele ainda provocou meu pai, ele ainda provocou meu pai dizendo: seja um bom pai para sua filha. Mal sabia ele que o meu pai foi, e meu pai é maravilhoso, ele me ajudou em tudo. Me pagou escolas particulares, eu tive tudo na infância e na adolescência, na gravidez inclusive, na faculdade e até quando eu consegui morar sozinha. Em resumo, ele é um pai perfeito para mim. Meu padrasto impediu que... Meu padrasto impediu que ele apanhasse. Impediu quem? Inclusive, o meu padrasto impediu que ele apanhasse, porque o Maledito ainda era menor. Olha lá, o Maledito tinha 17 anos. Mas não entendi essa parte. Quem? Peraí. O Maledito falou pro pai dela: seja um bom pai para sua filha. E aí eu acho que o pai dela quis bater no Maledito, mas aí o padrasto dela interviu, impedindo que o pai dela batesse no menino, porque o menino é menor de idade, né? Não pode colocar a mão, essas coisas. Acho que é isso. Não sei se foi bem isso. Bom,
Passei toda a gravidez sozinha, com o apoio apenas dos meus pais. Fiz o enxoval do meu bebê, que vou chamar aqui de Johnny, sem ajuda nenhuma. A única coisa que o maledito me deu foram 2 pacotes de fralda e um saco com roupas usadas e manchadas. Eu fiquei feliz no início, mas a minha mãe me alertou. Ela disse: "Isso aí tem uma energia ruim." E ela estava certa. Quando devolvi, ele fez um escândalo. Me chamou de mimada, de insuportável. Mas, Ana, o problema nunca foram as roupas usadas, tá? Inclusive, eu amo brechós. E sim a energia pesada daquilo. Durante a gravidez, ele vivia me ameaçando, dizendo que ia embora para outro estado. Eu fui adoecendo cada vez mais, quase tive pressão alta. No dia em que eu entrei em trabalho de parto, eu avisei que eu estava entrando em trabalho de parto e, como era de se esperar, ele nem apareceu. Só me mandou a seguinte mensagem: "Fulana, minha mãe disse que se você não fizer cesárea, vai morrer de hemorragia." Como assim? Mesmo com medo, eu fui firme. Eu queria provar que eu era capaz. E consegui o parto normal. Mas tive uma hemorragia grave. Eu tive trombose pulmonar. Eu descobri depois que eu tenho trombofilia hereditária. Precisei de transfusão de sangue e entrei em depressão pós-parto. Na verdade, eu já tinha sintomas desde a adolescência, mas era bipolaridade não diagnosticada. A maledite só viu o neto uma vez, no dia do teste de DNA. Já não estávamos mais juntos, e o exame comprovou que o filho era dele. Parabéns pro papai. Eu lembrei do ratinho agora, desculpa, mas... Bom, a justiça obrigou a pensão, e como ele não trabalha, quem paga é a mãe, o que virou um inferno. Sempre que a data da pensão se aproximava, coisas ruins aconteciam em casa. Foram 3 anos sem me relacionar com ninguém. Eu tive que trocar de número várias vezes porque o maledito insistia em voltar. Ele chegou a fazer rituais de invocação de entidades e ficou obsediado por várias dessas entidades. Ele via muitos seres, não conseguia dormir direito por causa dessa perseguição enorme. Eu tinha muito medo, porque às vezes também via algumas coisas e sentia uma energia muito ruim na casa dele, principalmente vindo do quarto da mãe dele. Até os animais, os meus, não gostavam dele, tinham medo. Inclusive a minha porquinha da Índia morreu de estresse por causa dele. E o meu rato Twister mutilou o próprio rabo de nervoso. Mas o que ele fazia com os bichos? Os bichos simplesmente ficavam agitados quando ele chegava perto, é isso? Bom, eu cuidei dele em momentos desesperadores, como quando tentava acabar com a própria vida ou sofria com automutilação, enfim. No fim do nosso relacionamento, a gente mal se falava. Ele me ignorava e quando trocávamos alguma palavra, sempre virava briga. Palavras duras, ofensivas, feridas profundas, de ambos os lados. Eu gritava, xingava, dizia coisas horríveis, mas era a dor falando por mim, a dor de carregar tudo sozinha, de enfrentar uma tempestade sem ter ele do meu lado. Eu estava exausta, machucada, me sentindo abandonada. Hoje falo com muita dor no peito que eu me arrependo, mesmo sabendo quem ele era, uma pessoa ruim, sem caráter. Eu não podia despejar os meus problemas nos outros dessa forma. Eu não tinha o direito de fazer isso. Eu pedi desculpas para ele, não porque ele merecia, mas porque o meu coração não aguentava mais carregar tanta mágoa. Desde então, não conversamos mais. E por mais difícil que tenha sido, eu sei que eu precisava me responsabilizar por mim mesma. Quando completei 18 anos, ele voltou a me procurar. Começamos a conversar e logo percebi que ele continuava o mesmo manipulador de antes. Ele passou a me envenenar com palavras cruéis. Dizia que eu estava gorda, que eu estava enorme, feia, que o tipo de roupa que eu usava não combinava com o meu tamanho. Mande a...
Sempre amei a subcultura gótica, sempre me identifiquei, tanto no visual quanto no conhecimento. Mas ele fazia questão de me rebaixar até nisso, dizendo que eu não era gótica de verdade, que eu não fazia parte. E isso é mentira, eu sempre fui e ainda sou. Já li todos os clássicos, eu estudo a subcultura com paixão, entendo sua estética, essência, me visto de forma autêntica e todo mundo que me conhece lembra de mim como essa figura gótica marcante. Era a minha identidade e ele tentava apagar até isso. Ele fez tanta pressão na minha cabeça que eu acabei desenvolvendo anorexia. Na época eu pesava 60 quilos, mas por causa da gravidez e de toda a ansiedade que veio junto, eu comia compulsivamente para tentar aliviar a dor. E depois, por conta da pressão, entrei em um ciclo autodestrutivo. Acabei ficando com apenas 43 quilos. Hoje eu faço tratamento, mas naquela época foi muito difícil e solitário. Ele nunca assumiu o nosso filho de verdade, mas vive postando no Instagram que o meu filho tem a minha cara. Mas vive postando no Instagram que o meu filho tem a minha cara, ou a cara dele. Que está bem e tal, só que nunca deu amor nem presença para a criança. Segundo os meus amigos, hoje ele está acabado, cursando uma faculdade em que ninguém gosta dele. Atualmente eu sou casada com um homem incrível. Ele ama o Johnny como se fosse dele, me trata como uma princesa e me mostra todos os dias que um relacionamento saudável é possível. Eu tenho a minha casa, eu faço a minha faculdade, eu tenho os meus pais e principalmente consigo viver sem sentir culpa de nada daquela época, pois eu fiz tudo o que eu conseguia e tentei até o final. Mesmo com as minhas inseguranças e medo de abandono, eu tenho vivido um amor de verdade. Mas quem ainda me persegue até hoje é a ex do meu marido, a Maledite Mirim. Mirim? Vive me copiando nas redes sociais, mandando indiretas. Mas sinceramente, hoje eu só oro, ignoro e sigo. É isso aí. Ana e Assombrados, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar a minha história. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e passem... Tá bom. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina, olha, tem hora que é melhor que fique longe mesmo, tá? Deixa. Porque dependendo, ficar perto dá mais trabalho ainda. Deixa. Siga você aí, cuida. Olha aqui, viu? Ai, é cada uma que parece duas, como dizia minha avó. Tem que ter... Mas é isso, são coisas da vida. Coisas da vida, né? Vai ir aprendendo. Às vezes a gente aprende a duras penas, mas é aprendizado. E tentar levar da melhor maneira possível. Mas que coisa, maledito. Ai, entrou um pelo no meu olho agora. Vamos pro próximo relato, que é este. Seu Zé Pilintra me livrou do diabo que queria me fazer mal. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Então vamos ver. Olá, mais de maledito mesmo? Vamos ver. Olá, Ana e Assombrado, sou a fulana, hoje, 2025, já com 44 anos. Moro em uma cidade satélite de Brasília, Distrito Federal. O que irei relatar será uma forma de agradecimento ao seu Zé Pilintra, que me deu um livramento em sonho. Há exatamente 2 anos, ainda morava com a minha família de maledites. E bota maledites nisso, hein? Composta de minha mãe, meu pai e mais 4 irmãos. Mas esse relato será sobre a diaba da Maledite, minha mãe. Gente do céu. Olha lá, não falei no primeiro relato que nem toda mãe é... Infelizmente. Eu sempre tive uma mediunidade aguçada. Sonhos mediúnicos, eu vejo futuro, sinto cheiros, presenças e por aí vai. E esse livramento foi em sonho. No sonho eu estava em um caminho de terra, cheio de árvores e plantas, todas verdes e muito bonitas. E quando olhei para trás, eu vi a minha mãe Maledite vindo em minha direção de cara feia, com puro ódio. E foi aí que eu comecei a andar depressa e ela continuando atrás de mim. Quando eu já estava um pouco mais distante dela,
pois todo minuto eu olhava para trás, eu vi do meu lado esquerdo 3 homens grandes e fortes, vestidos com roupas de gala das 3 forças armadas, um da marinha, um do exército e outro da aeronáutica. Quando eu passei por eles, eles bateram continência para mim. Eu fiquei me perguntando no sonho por que das continências batidas para mim. E mesmo assim eu continuei a andar rápido, quando apareceu um homem negro, alto, muito lindo, com roupas brancas, chapéu panamá com detalhe vermelho, sambando na minha frente. Foi um espetáculo, Ana. O samba e o seu molejo ele fez o seu espetáculo para mim. E se virou dizendo para eu continuar andando, pois a maledite da minha mãe estava quase me alcançando. E mesmo assim eu consegui, com a sua ajuda dele, chegar na frente dela em casa. Chegar em casa na frente dela. E um detalhe é que esse homem negro e muito belo sumiu quando eu cheguei em casa. Ele foi me acompanhando o trajeto todo. Aí em seguida apareceu uma senhora sentada num banquinho de madeira no quintal de casa. Bem magrinha, cabelos grisalhos, bem penteado, com coque e de vestido florido e chinelo de dedo. E ela dizia assim: "Olha, fia, o que seu Zé Pilintra livrou-se." Abrindo a mão, tinha 3 flechas com as pontas muito afiadas. A senhora continuou dizendo: "Essas flechas, fia, foi sua mãe que jogou nas suas costas querendo o seu mal, mas seu Zé pegou elas primeiro." Quando ela terminou de falar, sumiu, e minha mãe apareceu no portão com um sorrisinho de canto. E aí eu acabei acordando muito cansada porque esse sonho foi muito real. E também fiquei muito agradecida. Fiquei muito agradecida ao seu Zé Pilintra por conta do livramento. Ele hoje é meu padrinho. Tenho outros relatos sobre ele que mandarei logo mais. Ana e assombrados, a minha mãe já tentou acabar com a vida minha e da minha irmã, que é minha irmã gêmea. Ela já fez isso várias vezes com trabalhos espirituais, juntamente com meus irmãos. Minha mãe maledite já foi da quimbanda. Então vocês podem imaginar o que já passamos. Até hoje, com 44 anos, as batalhas espirituais que enfrentamos... acho que o que passamos até hoje, com 44 anos, todas as batalhas espirituais que já enfrentamos, nós só estamos vivas porque eu acho que ainda não é nossa hora. Por pura maldade e desprezo de uma mãe que nunca nos quis. Outra coisa que eu não fiquei sabendo é o porquê dos 3 homens das Forças Armadas batendo continência para mim. Pois eu sou só um grãozinho de mostarda nesse mundo de meu Deus. Bom, agradeço por contar esse relato. Um beijo para você. Nós amamos os relatos e minha irmã gêmea também é sua fã. Um beijo para você. Muito obrigada. Eu sinto muito, né? Porque isso é muito triste, mas muito legal o livramento da espiritualidade, não é? Muito bom. Maledites. Agora vamos para o próximo relato, que é: tem um maledito ou é coisa da minha cabeça? Oi, Ana, me chamo fulana, sempre quis falar isso. E antes do relato, peço desculpa se houver algum erro. E quero dizer que sou fã desde 2013, desde quando começou o canal. Eu amo vocês, então um beijo em cada um. Muito obrigada, beijo. Bom, todos os nomes já foram devidamente trocados. Vamos lá. Bom, tudo começou em 2022, quando eu me mudei para São Paulo. Eu entrei num novo colégio incrível, desses de bairro mesmo. E como não tinha nenhum amigo aqui, eu acabei fazendo alguns nessa escola. Em meados de julho, um pouquinho antes das férias, eu conheci o maledito. E desde então, o talvez erro tenha começado. Nós ficamos tão próximos que a família dele me considera da família e vice-versa.
Sempre senti uma energia de inveja vindo dele, mas pensei que fosse coisa da minha cabeça, pois eu sou meio lerdinha para essas coisas, sabe? Mas a minha mãe sempre me alertou, como uma boa adolescente, eu nunca... minha mãe sempre me alertou, e como uma boa adolescente, eu nunca ouvi. Ele sempre tentava competir comigo, mas peraí, era um amigo, não era namorado, né? Isso, ela tá falando, eu acabei fazendo... Não tinha nenhum amigo, então era um amigo, ok. Mais uma vez a mãe alertando e mais uma vez uma adolescente não dando ouvidos à mãe. Então, adolescentes que me ouvem, deem ouvido aos seus pais, tá? As suas mães, principalmente, porque mãe já vem com esse sentido, principalmente em relação a filho. Então, escuta. É o que eu falei, não quer escutar? Tudo, mas pelo menos abre um pouquinho o olho com essa pessoa, os ouvidos, dá um passinho para trás, tenta observar. Quando a sua mãe diz, então, escuta, olha os relatos aqui, olha a vida, começa... Ixi, já escutei tanta coisa, já vi, tá? Então, escuta a mãe, sim. Bom, minha mãe sempre me alertou, mas eu nunca ouvi. Ele sempre tentava competir comigo em coisas que eu mesma nem ligava. Por exemplo, marca de estetoscópio da faculdade, jaleco. Entrou na mesma faculdade que eu. Eu nunca quis competir com ele. Eu sempre fui dessas amigas de ficar feliz com qualquer conquista dos meus amigos, mesmo que fosse uma conquista pequena. Mas, infelizmente, ele sempre vinha me mostrar as coisas com aquele ar de competição, o que me chateava muito. Sempre que ele vinha aqui em casa, algumas coisas davam errado. Começou assim com coisas simples, como toda vez que ele vinha, a conta bancária da minha mãe entrava em erro e ficávamos sem poder usar o dinheiro no final de semana e ela só conseguia resolver na segunda-feira. Coincidentemente, só quando ele ia embora, as coisas... Ela só conseguia resolver na segunda-feira, coincidentemente, quando ele ia embora. E as coisas começaram a escalar um pouco. Como, por exemplo, ele veio aqui em casa dizendo que trouxe uma capinha de presente para o meu celular. E eu aceitei, eu não vi maldade alguma na hora. Mas no dia seguinte, o conector do carregador do meu celular novinho quebrou. E lá vai eu bater no shopping, entrar em desespero por causa disso. Outras situações ocorreram, como ele vir e eu ficar doente do nada. Sendo que antes do maledito vir eu estava bem até demais. Foi assim, desde ter sol até gripes fortíssimas, que eu não conseguia nem levantar da cama. Até que a coisa escalou um pouco mais. Tinha acabado de fazer um piercing novo. Estava muito empolgada, pois era num lugar que eu sempre quis fazer. E amiga, eu fui comentar com o maledito que eu queria fazer o tal do piercing. Comentei toda empolgada. E como sempre fazia, com absolutamente qualquer plano que eu contava para ele, o maledito encontrou uma coisa para criticar. Eu não dei ouvidos. E lá fomos nós, no shopping, para eu fazer meu piercing. Fiz, deu tudo certo, até que uma semana depois, o querido estava ficando aqui em casa, estávamos na cozinha, falando dos piercings, enquanto eu colocava água para ferver na panela. Guardem essa informação. Conversa vai, conversa vem, pego a panela de água para escorrer e juro, foi como se algo empurrasse a panela em mim. Queimadura de 2º grau. Fiquei desesperada, pois atingiu diretamente onde estava o meu piercing. Preocupada com tudo, né, com o piercing, com a dor, aquele caos total, e eu fiquei preocupada, né? Melhorei, passaram alguns dias, comentei que eu ia começar a correr. Falei que eu comprei equipamentos para corrida, muito animada, e adivinha? Tava voltando da faculdade e senti algo me empurrando. Eu caí no meio da rua, torci o pé e foi feio. Fui pro hospital. O veredito? Não posso mais correr, nem treinar, até hoje, pois o meu pé segue machucado. Eu tô tendo que tomar remédios fortíssimos, usando tornozeleira e tudo mais. E aí eu me toquei.
que quando eu estava com o maledito, eu não conseguia passar uma semana bem. Sempre tinha algo me doendo ou machucado, enfim. Me distanciei um pouco e notei como as coisas melhoraram. Até a energia da minha casa, a minha vida em diversos aspectos melhorou. Eu queria saber sua opinião e a opinião do pessoal. Eu tô exagerando? É coisa da minha cabeça? Ou eu tô certa? Enfim, Ana, foi isso. Desculpa o tamanho, amo vocês. Beijos. Um beijo pra você, muito obrigada, mas eu acho que no fundo você já sabe a resposta. A resposta já tá aí dentro. Faça o teste, se afaste cada vez mais. Vai dando uns migué e vai afastando e vai percebendo como tá a tua vida. Porque, pelo que já vimos aqui, muito, a energia da pessoa influencia. Se é uma pessoa negativa, baixa, que tá sempre te criticando, a pessoa, você conta algo empolgado, em vez da pessoa se empolgar com você ou dizer palavras, coisas boas, a pessoa te joga para baixo. Isso pode ser, às vezes não é nem consciente dele, às vezes esse é um hábito que a pessoa até começa a ter uma negatividade, sabe, com todo mundo, às vezes não é nem só com você. Pode ser que tenha aí uma inveja velada, talvez, que a gente vê muito aqui, né? Muitas maledites e maleditos são amigos de dentro de casa, mas esconde muito ali uma inveja. E às vezes a pessoa não consegue segurar isso e fala mesmo, e taca pau, e, né, às vezes disfarçado de porque eu gosto de você, porque eu quero o seu bem, isso daqui é um cuidado com você, né? E às vezes não é não, tanto assim. Então, se você já percebeu isso, se sua mãe já vem te alertando, tudo isso que você me contou, eu acho que vale a pena dar um passinho para trás, perceber como você já fez, dá mais um passinho para trás, vai distanciando um pouco. Você não tá se sentindo bem, e é óbvio, você já tá se tocando disso, então vai aí fazendo os testes, percebendo, mas infelizmente esse tipo de pessoa que acaba te colocando para baixo, fazendo essas coisas, falando isso, né? Às vezes a pessoa já tem uma energia ruim ali, como eu disse, não é tão consciente, mas acaba trazendo essas, né? Essas coisas aí. Afeta o teu campo, a tua casa. E a casa da gente é sagrada, né? Bom, espero que melhore, espero que você consiga levar aí tudo da melhor forma, para manter a sua energia boa, tá? E às vezes para isso é preciso afastar algumas pessoas, infelizmente. E vamos para o próximo e último relato de usos de maledites e maleditos, né? Maleditos hoje aqui. E este relato se chama Maledite por Acaso? Vamos ver do que se trata. É de maledite, mas vamos ver o que tem aqui. Olá, Aninha, sou seguidora do canal há muitos anos e é um prazer escrever para o canal. Obrigada. Eu tenho um relato para contar, não haverá nomes, então vamos lá. Essa história aconteceu comigo há muitos anos. Se não me engano, foi em 2008 ou 2009. Para contextualizar, para os mais jovens neste momento da evolução tecnológica da telefonia, não era barato ter um celular, mas hoje também não é. Bom, hoje a gente tem muitas opções, né? Tá. Mas na época não tinha muitas opções, então não era barato ter um celular. Ligações eram bem caras, a gente tinha que pagar assim as ligações. Ligações eram bem caras e tínhamos um pacote de MSN. É isso? De mensagens? No MSN, de mensagens. Tínhamos um pacote de mensagens, né? Então você comprava ali, você tinha uma quantidade de mensagens para mandar, acabou o teu valor do pacote que você pagou, acabou a mensagem, SMS, sei lá, essas coisas. Não sei se é dessa época que ela tá falando, mas eu acho que é. E não tinha internet para usar no celular. O celular que eu tinha na época era um Motorola StarTAC rosa, chique ainda. Opa! Celular que podíamos salvar uns 20 contatos somente na memória. E vai por mim, era bem caro para uma garçonete e estudante de faculdade federal e mãe solteira. Bom, mas voltando ao relato, eu lembro que era um dia de sábado, pois além de ter aula de segunda a sexta durante a noite, eu ainda tinha aula no sábado de manhã.
Nessa manhã eu tinha tido uma prova muito difícil de química. Tinha saído da avaliação me sentindo muito mal, pois com certeza não teria tirado... me senti mal porque com certeza não tinha tirado uma boa nota. Sabe quando você faz a prova que você sai desnorteada pela prova e frustrada por ter estudado até ficar doida e na hora da avaliação parece que você nunca tinha visto nada daquela matéria na vida? Pois é, foi assim que eu saí da sala aquele dia. Então, como tinha acabado de adquirir o meu celular novo, que eu comprei usado, mas para mim era novo, e ainda não tinha salvo os contatos nele, pois tinha que limpar a memória para poder posteriormente salvar os meus 20 contatos. Eu nunca fui muito de tecnologia, sabe? Então, eu ia pedir pro meu então namorado da época para que ele resolvesse essa questão para mim. E eu não sei se eu estava muito atordoada por conta da prova ou se eu sou muito ruim de gravar número de telefone na cabeça. Então, o celular... Sim, porque ele era daqueles que dobrava no meio, né? Eu disquei o número do meu namorado errado. Antes que a pessoa do outro lado respondesse, eu já fui falando: amor, vem me buscar, eu já terminei a prova, eu quero tomar um sorvete. Do outro lado, escutei uma mulher me chamando de vagabunda, né? Que foi, assim, o adjetivo mais carinhoso, tá? Que ela usou na ligação. Essa mulher falou tudo que quis e desligou na minha cara. Foi aí que eu vi que eu tinha errado um único número do celular do meu namorado. Até aí tudo bem. As pessoas erram, né? Só que não. Eu liguei o número certo do meu namorado e ele veio me buscar de moto. Mas a partir desse momento, essa mulher passou a me ligar sem parar, muitas vezes ao dia. E antes que eu pudesse falar alguma coisa, ela me xingava de tudo quanto é nome. E antes que eu pudesse falar para tentar me explicar, para tentar explicar o meu lado, que eu tinha errado, ela desligava na minha cara. Ligava, xingava, e pum. Então, eu querendo me explicar, liguei do meu celular nesse número errado. E ela atendia, mas não deixava eu falar nada, porque não parava de me xingar. Aí eu falava, é só corna mesmo, então vai se danar. Toma. Já xinga também. Falei, corna mesmo, aí deve ter medo, é porque... Ai, Senhor. Continuando. E desligava. Ela ligava dia e noite. Eu tentei ligar do celular do meu namorado para ver se ela notava a semelhança, né, entre os números, querida. É isso que eu tô tentando falar, só errei. É que só tinha um único número diferente, mas ela não me deixava falar para explicar nada. Eu expliquei isso para ela por mensagem de texto, mas não adiantava. Ela não parava de ligar e me xingar. Eu já não sabia como fazer para isso se resolver. Ela me ligava dia e noite. Foi uns 15 dias assim. Eu já nem atendia mais esse número. Eu já tinha desistido de tentar me explicar. Os telefonemas dela foram deixando de acontecer. Só que aí, né, os telefonemas foram deixando de acontecer depois de uns 25 a 30 dias. Até que um dia, ela me ligou, depois de 30 dias. E eu atendi. Para minha surpresa, não era ela me ligando. Aquela ligação era de uma voz masculina que falava baixo e calmamente. Aí ele perguntou para mim: oi, eu estava vendo muitas ligações do meu celular para este número. Não é que o celular mostrava ligação perdida? Não é que o celular mostrava ligação perdida, não. Era que o celular dele era pós-pago. Para quem não era dessa época, vinha uma conta na sua residência e nela mostrava todos os números para onde foram ligados, o horário das ligações e o tempo de duração das ligações, né? Quando o telefone era pós-pago. Quando era pré-pago, você botava uma quantidade de créditos, por exemplo, vou colocar R$50, e aí você conseguia ligar até acabar seus créditos. Que acabou seus créditos de R$50, você não ligava mais. Então você tinha um controle. O pós-pago, não. Você usava, aí terminou aquele mês e ele falava, você usou R$200. Ou no outro mês, não, você usou R$100, sabe?
E aí você ia apagando. Então o dele era pós, então vinha esse papel com as ligações e o tempo, papapá. E aí, né, esse moço ligou, né, falou, eu vi muitas ligações desse número pro meu celular e tal. E foi assim que eu descobri que essa mulher era a esposa desse senhor, que naquele sábado pela manhã, ela estava com ele na residência dos dois. E eu liguei pro celular dele. Nesse momento, ele estava no banho e quem atendeu foi a esposa dele, atendeu a minha ligação e escutou eu falando, amor, vem me buscar, já terminei a prova, eu quero tomar sorvete. Segundo ele me falou, eles brigaram feio. Ele tentou se defender que não tinha nada com outra mulher, que não sabia quem é que tinha ligado, mas que de nada adiantou falar e tentar se defender. Ela, naquele mesmo dia, o expulsou de casa e jogou as roupas dele no meio da rua e não devolveu o celular dele. Só naquele dia ela tinha devolvido o celular dele, 30 dias depois. Aí eu expliquei que ela me ligava me xingando e não deixava eu explicar a situação. Eu falei de todas as minhas tentativas de tentar resolver esse engano, mas que não adiantou de nada. E foi nesse momento que ele viu o número do celular do meu namorado, na conta do telefone, com apenas um único número diferente do celular dele. Aí eu te pergunto, Aninha e Assombrados, eu sou uma maledite, destruidora de lares? Não, fia, vou te dizer que você foi uma livradora do cara. Ou ele já tinha uma ficha suja com essa mulher, por isso ela tomou essa atitude. Pode ser isso também. Sabe o que é pior? Eu fico me coçando de curiosidade. Será que eles voltaram? Mas eu acho que eu nunca vou saber. E foi isso. Um beijo pra você, muito obrigada. Não, menina. Olha só. Bom, nem tem sobrenatural aqui, né? Mas muita coincidência. Eu acho que pode ser o seguinte, ou realmente, como você disse, esse cara já deixava essa mulher louca de ciúmes, ele já tinha um histórico, poderia ser mais uma ali, não sei o que lá. E isso, assim, foi a gota d'água pra ela. Então a gente não sabe ali o contexto dela com ele. Mas assim, o tanto que ela te xingou e que ela te infernizou, ela tinha que ter... Bom, ela fez isso, então ela mandou ele embora também, né? Será que ela achou que era outra pessoa? Será que ela já desconfiava que tinha outra pessoa? E aí essa ligação, ela achou que era essa outra, sabe? Tipo, sabe aquele negócio que não foi do nada, não foi a primeira coisa que aconteceu, foi a gota d'água de umas situações, e aí por isso que ela tomou essa atitude drástica? Pode ser isso. Por outro lado, pode ser que ela seja uma pessoa, sabe aquelas doidas de ciúme? Que não pensa, e aí deu nisso, e o cara, no fim, teve um livramento dela mandar ele embora, assim, sabe? O cara, se ele não sai de casa, alguma coisa acontece pra ele sair, porque meu amigo, essa daí é doida, né? Porque a gente fala, né? Lógico, muito homem fala que a mulher é doida, mas tem umas mulheres que são mesmo, assim, como tem os caras, né? Mulher não é santa também, não é porque é mulher, toda mulher que é santa, né? Então, pode ter esses dois lados. O cara pode ser um cafajeste, ela já tá com a coisa cheia e foi a gota d'água, mesmo sem ser, tipo, foi um livramento pra ela, talvez, ou pra ele. Então não sabemos, né? Eu falo por conta da atitude, mas às vezes também já ela chegou no limite dela, soltou os cachorros ali durante 30 dias, né? Quis nem escutar nada do outro lado, então eu não sei. O que eu acho é que, sei lá, é muita coincidência, né, ter tudo isso acontecido. Então, de repente, você, sem saber, foi um instrumento de alguma mudança que precisava acontecer naquele casal. Por alguma coisa, algum motivo. Sabe quando as coisas se entrelaçam? É lógico que você não foi maledite, porque não foi nada intencional. Seria se você tivesse conhecido o cara, soubesse que ele era casado, não sei o que lá, e aí tivesse lá ligando, tendo um caso com ele, mas não é nada disso, foi um engano. E aí
né? Óbvio que você não foi a maledite dessa história. Mas assim, é o que eu digo, eu acho que coincidências, né? Eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Então, às vezes, sem querer, você foi nesse momento das histórias entrelaçadas, você foi um instrumento de alguma coisa que talvez você nunca vá saber. Mas eles lá sabem, talvez. Acho que não é num relacionamento saudável, em algo que estaria tudo bem, isso aconteceria, entendeu? Essa reação dela, né? Alguma coisa ali já tinha e talvez você tenha feito até bem, né? De uma forma de trás pra frente, sabe aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas? Então é isso, mas eu também fiquei curiosa agora, o que será que aconteceu? Olha só que legal. Legal não, né? Foi um rolo, mas aí eu já tinha perdido a paciência com a mulher. Eu já tinha xingado ela tudo e ela ia continuar achando que... ah, poxa vida, não deixa explicar? Vá, não é? E vocês? Já passaram por situação parecida? Conta pra gente. Vai comentar? Que seja com respeito. Ok? Estes foram os relatos de maledites e maleditos de hoje. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.